Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz com a sua companhia. Seja sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda a esse nosso espaço, a esse nosso encontro. Porque Deus, Ele quer falar conosco. E Ele nos fala. Uma vez uma pessoa chegou e disse ao Padre Pio: Deus não fala comigo. O Padre Pio disse: mentira. Deus fala sempre. Nós, que muitas vezes não nos colocamos em uma posição de escuta. A gente prefere escutar o que não vale a pena. E parabéns a você que escolheu escutar algo que vale muito a pena, que é a palavra de Deus. Nesse domingo, dia do Senhor, não deixe de ir à Santa Missa. Hoje a igreja celebra o 14º domingo do tempo comum. 14º domingo do tempo comum. Tempo comum, tempo de discipulado, tempo de esperança, tempo de algo que está amadurecendo. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? E irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? As suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus volta para o seu povoado, Nazaré. Já era muito conhecido, já tinha ficado muito famoso, seu nome já era bem conceituado. As pessoas falavam de Jesus, contavam o que ele estava fazendo. E os habitantes de Nazaré, seu pequeno lugarejo, quando Jesus chegou ali e foi para a sinagoga, era como se fosse uma pequena capela, que Jesus deve ter ido muitas vezes ao longo da sua vida. As pessoas olhavam para ele e só viam a humanidade de Jesus. Só conseguiam barrar na pessoa humana de Jesus. E não viram que aquilo que ele estava realizando correspondia exatamente àquilo que as profecias falavam que o Messias iria realizar. Eu costumo dizer, meu povo, que o lugar mais difícil de fazer missão é dentro de casa. O campo missionário mais exigente que existe na face da terra é a nossa família, são aqueles que são mais próximos a nós. E por que é tão difícil? Porque quando a gente começa
a buscar uma vida de fé mais profunda, mais sincera, muita gente não acredita, porque conhece a nossa humanidade. Em casa nós temos a liberdade de sermos informais. Por exemplo, quando eu vou para a casa dos meus pais, eu posso andar sem blusa, eu brinco com os meus sobrinhos, eu brinco com a minha mãe, com o meu pai, eu quebro aquela formalidade que no normal existe, que eu não faria isso jamais em qualquer outro lugar. E ali todo mundo sabe de fato quem você é na sua informalidade. E muitas vezes usam essa informalidade, essa humanidade, para poder não acreditar que esse ser humano aqui, que vive na sua informalidade, porque Jesus viveu aproximadamente 30 anos ali em Nazaré, 30 anos, de um modo simples, de um modo comum, com a Maria e com José. Esses irmãos e irmãs aqui que falam o Evangelho, todos nós sabemos que eram parentes próximos. Jesus era filho único. Então as pessoas viam Jesus ali e não conseguiam dar um passo a mais para acreditar que ele era ali, aquele que o povo de Israel esperava há tanto tempo. E disse que ele não pôde, é forte isso, meu povo, ele não pôde fazer milagre algum. Não é que ele não podia fazer, ele não tinha capacidade de fazer. Ele não pôde fazer porque não tinha fé no coração daquelas pessoas. E nós sabemos o desenrolar da história, que no fim das contas levaram Jesus para um precipício e queriam jogar Jesus lá embaixo. O povo da sua cidade. Aqueles que conviveram com ele uma vida toda. A dureza dos corações. Escleriocardia. A dureza dos corações. Tem uma cena em um filme chamado Francesco, que foi produzido, se eu não me engano, mas acredito que é isso mesmo, por uma evangélica. A evangélica produziu um filme sobre São Francisco. E tem uma cena que sempre me chamou bastante a atenção. Francisco manda um irmão ir pregar em uma determinada cidade. E o irmão ficou com muita vergonha. Não, mas ali todo mundo me conhece, todo mundo sabia quem eu era. E Francisco disse, pois vá nu. Um senso de humor, nunca ninguém lhe viu. E aí disse que o irmão, isso aparece no filme, entrou ali, obedeceu à risca o que Francisco tinha dito e começou a pregar, cobrindo as partes íntimas com o seu hábito. Chamou a atenção, obviamente, e começou a pregar, falar do amor de Deus, As pessoas começaram a rir, começaram a criticar que ele era um louco, que ele era um fanático, e começaram a rir, começaram a criticar aquele irmão que estava ali pregando a palavra de Deus. E disse que Francisco de Assis chegou, foi lá no altar, pegou o crucifixo de madeira, colocou no meio das pessoas, e aí todo mundo se calou. E Francisco olha para as pessoas e diz, é interessante, às vezes é mais fácil ser devoto de uma obra de arte, de uma madeira, do que um irmão que quer ser santo. Claro, aqui tinha uma crítica protestante, mas me levou a pensar, me levou a refletir. Porque às vezes a gente tem uma verdadeira devoção, e devemos ter uma devoção, um respeito aos objetos sagrados, aos lugares sagrados, mas às vezes a gente esquece de ter essa devoção, esse respeito a uma pessoa que está buscando a santidade. Primeira coisa que a gente diz é, pronto,
agora virou um fanático, agora virou rato de igreja, e começa a chacotar, e começa a criticar, e começa a perseguir. Por quê? Por quê? É tão difícil a gente aceitar que um irmão está buscando a santidade e que isso pode me edificar. Só para terminar, eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu passei um final de semana em um retiro, sexta, sábado e domingo, e quando eu voltei para casa, um parente meu me perguntou assim, maldosamente, perguntou assim, e aí, almoçou hóstia? Se eu tivesse passado o final de semana na gandaia, na farra, na prostituição, talvez ninguém dissesse nada. Mas porque eu passei o final de semana rezando, logo veio a crítica maldosa. Então, meu irmão, minha irmã, é assim. Às vezes é muito difícil, mas nem por isso a gente vai deixar de buscar testemunhar na nossa cidade, né, no nosso ambiente familiar, a nossa vida de fé. Não desista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.